muito importante aqui dizer que quando a gente fala em comportamento e identificação de perfil comportamental, existem 4 perfis, a gente tem a predominância de 2, na maioria das vezes, a maioria das pessoas tem a predominância de 2, porém isso muda. Eu consigo me moldar e modificar a predominância do meu perfil comportamental. Então não é um rótulo, não está dentro de uma caixinha fechada. Os executores são aquelas pessoas inquietas, impacientes, ágeis, mão na massa, sabe? Aquela pessoa que você está indo com a farinha, ela está voltando do bolo. São os executores. São pessoas que não conseguem ficar quietos, não sentam numa recepção, por exemplo, estão andando sempre de um lado para o outro, chegam antes na tentativa de serem atendidos primeiro, quando dá horário vai lá ver. São pessoas multitarefa, que não conseguem fazer uma coisa só, então às vezes está digitando aqui, falando com alguém no telefone, enfim, são pessoas impacientes, agitadas, tá? Os executores, eles são mais racionais que emocionais. Eles têm foco, o foco deles é voltado para o resultado, para a tarefa, para o processo. São pessoas que adoram uma meta, um desafio, né? Aquela pessoa que você fala, duvido que você consiga, aí que ele vai e faz mesmo, entendeu? E são pessoas normalmente mais extrovertidas que introvertidas, tá? Então, por que eu falo isso? Já para trazer também essa questão do traço de personalidade. Tá? Lembrando que extroversão e introversão é uma régua, a gente pode medir ali numa régua, o mais extrovertido e o menos extrovertido, você pode estar aqui no meio. E considerando que na mescla dos perfis principais, eu posso trazer essas características que eu estou falando aqui de maneira mais acentuada ou mais atenuada. Eu exagero para a gente de fato se perceber, tá? Certo. Eu gosto de falar do ponto de atenção de cada perfil, né? Então, os executores têm essa coisa da entrega, do mão na massa, do bora fazer. E o ponto de atenção seria o quê? Que nessas de fazer rápido, né? A palavra-chave do executor é fazer rápido. Fazer rápido. Ele acaba, às vezes, se perdendo. E aí, aquela pessoa que olha para trás e fala, se eu tivesse feito com mais calma aqui, eu teria um resultado melhor. Se eu tivesse planejado melhor, não teria que repetir essa tarefa, tá? Então, esse é o ponto de atenção. Além do que, às vezes, os executores, eles são lidos como insensíveis por conta desse foco exagerado no resultado. Então, às vezes, eles não percebem a necessidade de pessoas, né? Então, por ser mais racional que emocional. Do que emocional. Então, pode ter essa leitura, né? Em ambientes corporativos, a gente vê muito os executores exercendo um cargo de liderança por conta desse foco no resultado, né? E a gente coisa mais racional. Mais racional. E aí, às vezes, a gente vê os colaboradores, né, que são liderados por esse executor, às vezes um pouquinho chateados nesse sentido. Poxa, não está nem me percebendo aqui enquanto pessoa, sabe? Ou quer tudo para ontem, na verdade nem tinha toda aquela pressa, sabe? Uma sim. situação mais ou menos assim. E aí, quando todo mundo já teve um chefe assim. Na vida, todo mundo. Sim, porque os executores, eles são bons líderes no sentido da produção do resultado. Sim, né? sim. Então, eu gosto de trazer o ponto de atenção para a gente se perceber e, poxa, será que eu estou agindo assim? E aqui eu estou dando o exemplo da relação de trabalho, mas é a mãe executora, é o pai executor, né? Verdade. É qualquer relação que a gente tenha ali. Verdade. Para medir. Os comunicadores, eles também são mais extrovertidos que introvertidos. Como o próprio nome já diz, os comunicadores são aquelas pessoas que têm muita facilidade de comunicação, de relacionamento, que conversa com todo mundo, que tem 1 milhão de amigos. Eu sempre dou esse exemplo. Esse exemplo, os comunicadores se identificam de pronto, que o comunicador é aquela pessoa que conversa com quem nunca viu na vida, nos 15 segundos do elevador ali, arruma um emprego, começa a namorar, sabe? Tem muita facilidade de... A minha mãe tá ouvindo, com certeza ela tá se identificando, minha mãe é totalmente comunicadora. Ela mora na praia e todo dia ela chega e fala, então, eu fiz uma amiga no calçadão...
todo dia. Então, pra você ver, é muito forte realmente isso, muito né? forte isso, sem perceber. Assim, Sem perceber. Né? Você pega um perfil mais tímido, mais na dele, assim, e olha de fora e fala, nossa, mas como? Né? Ou quando você conversa com alguém dentro do elevador, que é um perfil oposto, a pessoa fala, nossa, como que tá falando comigo na vida? A pessoa até assusta. Assusta. Né? Mas é a característica do perfil. Como é importante a gente entender. Entender, exatamente. Isso, né? Porque você flexibiliza. Enfim, então os comunicadores são aquelas pessoas que têm bastante facilidade de relacionamento. Os comunicadores, eles são bem-humorados, eles são otimistas, então tá tudo dando errado, mas ele tá falando, não, a gente vai dar um jeito, pode deixar que a gente dá um jeito aqui, vai ficar tudo bem e tal, né? Eles têm essa coisa. Energia positiva. Energia positiva, pensamento positivo, né? É natural isso no comunicador. Eles são extremamente criativos, né? Então é aquela pessoa que traz sempre uma nova ideia, né? Pensa diferente. Então, se eu falei que a palavra-chave do executor é o fazer rápido, a palavra-chave do comunicador é fazer diferente. Ele gosta de fazer diferente, é aquela pessoa que não gosta da rotina sempre igual, né? Então, eu dou exemplo sempre assim, da atividade física. Eu preciso fazer uma atividade física. Um dia eu vou correr, no outro dia eu vou dançar, no outro dia eu vou fazer uma caminhada na rua, sabe? Esteira todo dia, de segunda a sexta não vai rolar, precisa fazer diferente. Né? Sim. E aí o ponto de atenção é o quê? É que é essa alta criatividade. E aí já deu para perceber que é mais emocional que racional, né? Então é foco em pessoas, o comunicador. Traz uma certa desorganização. O comunicador normalmente é desorganizado. Né? Uma pessoa que tem o armário desorganizado, que tem o guarda-roupa, a mesa de trabalho, enfim. E às vezes traz até uma desorganização na forma de pensar, né? Então, eu começo a fazer e eu não termino, tenho uma dificuldade com o foco em iniciar e terminar. Né? Eu falo que os comunicadores, eles são bons de iniciativa, por conta da criatividade, mas eles não são bons de acabativa. Então, deixa por fazer, né? E é muito assim, muitas vezes é nesse contexto. O papo tá bom aqui, então eu deixo a tarefa para depois. Sim. Sabe? Eu procrastino nesse Começa sentido, a procrastinar. né? Então, esse é o ponto de atenção aí do comunicador, essa questão do foco. O planejador, ele é aquela pessoa calma, serena, tranquila, que fala baixo, né? Que tá sempre na dela. Sim. Sabe? Tem foco em pessoas, só que é um foco em pessoas um pouquinho diferente do comunicador. O comunicador é amigo de Deus e todo mundo. O planejador, ele é mais seletivo. Ele não tem 1 milhão de amigos, mas aqueles que são amigos, ele aprofunda relacionamento. Eu falo que o ponto alto do planejador é a questão da empatia. Então, são pessoas que, de fato, sabem se colocar no lugar do outro. Né? E aí, isso vira o ponto de atenção. Né? Eu costumo dizer que o ponto alto é o que traz o ponto baixo. Então, o planejador, ele pode, muitas vezes, se ver sem conseguir dizer não para o outro, ainda que aquilo prejudique ele próprio, por conta dessa questão da empatia e tudo mais, né? Então, nesse ponto de atenção, o que é importante do planejador se perceber, né? Eu brinco, quando eu faço devolutiva de casal, eu vejo que tem um planejador, eu dou esse exemplo, eu falo, o planejador é aquela pessoa que não escolhe o sabor da pizza. Vamos de uma pizza, vamos, do que você quer? Não sei, do que você quiser, o que você pedir tá bom, né? E aí você pega um outro perfil que fala, meu Deus, mas nunca escolhe o sabor da pizza. Tem muita gente que fala, não tem personalidade. E a personalidade está justamente nisso, nessa questão de se colocar no lugar do outro, no altruísmo. Vira um ponto de atenção quando eu tô morrendo de vontade da pizza de calabresa e eu me contento com a de mussarela. Quando essa vontade de servir ao outro não está sendo genuína, né? Não, eu queria muito a de mussarela, mas tudo bem, pode ser de calabresa porque o outro quer, né? Então esse é justamente o ponto de atenção. Deixar de fazer o bem para si próprio para beneficiar o outro. Quando aquilo que eu quero para mim é de fato importante.
Certo. Estou dando um exemplo banal da pizza, mas imagina numa decisão, na tomada de uma decisão de algo sério, né? Que vai impactar de fato né? Certo. Outro ponto de atenção dos planejadores é que eles têm uma questão relacionada com a insegurança, ou com a segurança. Ele precisa se sentir extremamente seguro para tomar uma decisão, para partir para a ação, né? Então, a palavra-chave do planejador pode ser a do fazer junto, porque quando eu estou com alguém, por conta dessa questão também altruísta, quando eu estou com alguém, de repente, eu me sinto melhor, eu me sinto mais forte para tomar essa decisão, né? Isso esbarra muito nessa questão, eu falo muito em devolutiva, da vulnerabilidade, né? Todos temos, e ela precisa ser acolhida. E quando eu acolho, olhando para o outro, no lugar de quem também erra, né? Fica mais fácil de eu pedir ajuda, de eu pedir perdão, enfim. E aí, então, por fim, vamos falar dos analistas. Né? Os conformes. Os analistas, eles são muito parecidos com o planejador, no sentido de serem mais calmos, mais quietinhos, mais na deles, né? Antes de falar, já deu para perceber, ou se não deu para perceber, eu queria chamar a atenção para esse ponto. O planejador, ele é o oposto do executor. Sim, total. Né? Dá para perceber. E aí, por que eu falei isso? Porque eu vou falar do analista, que é o oposto do comunicador. Tá? Então, o analista, ele é muito parecido com o comunicador, por ser quietinho, por ser na dele, por ser uma pessoa mais calma. São extremamente organizados, né? Então, quando eu falo do comunicador, que tem essa coisa da desorganização, os analistas são extremamente organizados, eles têm um lugar certo para cada coisinha, eles se incomodam quando alguém mexe, quando alguém tira, eles são muito metódicos, né? Porque para o analista, eles sempre costumam falar assim, existe o jeito certo e o jeito errado de se fazer as coisas. Aquela coisa da flexibilização do comunicador não existe para o analista. É muito difícil para o analista. Então, são pessoas metódicas que estudam bastante para entender qual é o jeito certo de se fazer as coisas para não errar. Os analistas, eles são perfeccionistas. É aquela pessoa que vai ler o manual de instrução. Que lê o manual. E a gente percebe isso, assim, de criança, né? Então, o meu mais velho, ele é executor comunicador. O meu pequenininho, ele é analista planejador ou planejador analista, ainda não consegui identificar exatamente a predominância, ele tem 4 aninhos. Ele ganha um brinquedo, antes dele abrir a caixa, ele lê o manual, sem saber ler. Ele abre o livrinho do manual para ver. Ele identifica a pecinha com o desenho que está no manual. O mais velho, acho que nunca nem percebeu que existe um manual no brinquedo. Ele sai fazendo. Já sai fazendo, né? Sim. E aí que eu falo, poxa, como que você vai tratar todo mundo da mesma forma? Impossível. Então é importante. Por que nas relações de trabalho isso também é importante? Né? Porque eu comunico melhor. Então é o líder executor, como a gente falou, que vai cobrar o trabalho de um liderado planejador, ele vai mudar a forma de comunicar, ele vai pedir antes se é importante aquele prazo, entende? Então isso muda completamente as relações, né? Então o analista, ele é perfeccionista, né? E esse é o ponto alto, porque são pessoas que entregam com uma perfeição técnica muito grande, né? Porém sofrem quando não é possível. E na maioria das vezes não é possível, né, de entregar o perfeito. Então, o ponto de atenção é justamente esse. A palavra-chave do analista é fazer certo. E aí eu falo, troca o perfeccionismo pela excelência, né, que o Cortella define como fazer o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você possa fazer melhor ainda. E esse fazer melhor ainda, às vezes, também não é o perfeito, e tá tudo bem, né? É verdade. A gente não deixa de fazer. O analista, ele procrastina nesse sentido, né? Ante a impossibilidade de sair perfeito, então eu nem começo. Se eu começo e eu vejo que não está perfeito, então eu paro, eu não entrego.